Não tem como. O cara, primeiro assim, não é que a questão de chegar ou não. Ele pode chegar a tempo, mas ele está viajando faz 3 dias, vai colocar ele. Na entrevista com o Galvão Bueno, o Ancelotti falou uma coisa que nós estamos falando aqui nas 2 últimas convocações do Tite, das últimas 2 Copas do Tite. A crise das laterais no Brasil. O Ancelotti reconhece que o Brasil vive hoje um problema muito sério nos laterais. É verdade. E não é só o Brasil, né? O Bernardo já falou isso, é uma crise mundial. Tira o Douglas Santos ali, põe o Kaique, imagino eu, porque o Kaique vai estar inteiro, e o Douglas Santos joga o segundo. Contra a Croácia, porque o Ancelotti já fez isso contra o Japão e Coreia, né? Usou times diferentes para não... Até porque, vamos lembrar, esses 2 jogos já não são mais uma preparação para a Copa. Esses 2 amistosos eram uma preparação para a Copa do Mundo, já não são mais. Porque metade do time não está lá, vai preparar o quê? Virou um jogo de observação de novos jogadores, de caras que podem chegar à Copa do Mundo como surpresa. Então eu acho que ele vai com o Kaique na lateral esquerda, o Douglas deve jogar o segundo jogo, que ele já vai estar mais descansado, treinado, ambientado. A questão do Wesley e o Danilo, para mim vai jogar o Wesley, e o Léo Pereira, para mim, vai ser titular, junto com o Marquinhos. Estou contigo. Vai ser Marquinhos e Léo Pereira. Aí, se o Marquinhos não jogar, aí pode ser que o Bremer entre no time. Mas eu acho que ele vai querer testar o Bremer, porque ele gosta do Bremer. O Bremer estava naquele jogo contra o Paraguai, que machucou aqui na Neoquímica Arena. E o Bremer perdeu acho que 7 ou 8 meses por conta de uma lesão. E o Bremer, desde a primeira convocação, é tipo um dos zagueiros que o Ancelotti quer realmente levar para a Copa. Eu acho que ele deve testar nos 2 jogos, porque ele não, viu o Bremer jogar ainda. Eu acho que, pela questão até do Léo poder jogar pelo lado esquerdo... Se a gente for com o Léo Pereira para a Copa também, esquece, né? A mesma coisa do Alexandro. Nem precisa ir, então nem... Não, o Alexandro tudo bem, mas o Léo Pereira não. Mas por quê? O Léo Pereira, você acha tão fraco assim? Acho. Para a Copa do Mundo, sim. Mas assim, me parece claro que o Ancelotti quer um zagueiro, quer 2 zagueiros canhotos. Para fazer a quarta zaga. Faz sentido, tá? O Fabrício Bruno é bem ali, né? Não, o Fabrício Bruno é destro. A concorrência dele é outra. É com o Bremer, é com o Marquinhos, é com o Éder Militão. É outra prateleira. Eu acho que o Léo Pereira tem nível para ir para a Copa do Mundo para ser reserva do Gabriel Magalhães. Eu não acho que ele é tão assim abaixo como o Lazzarini está colocando. Opinião, claro, respeito. Eu acho que o Brasil se meteu numa fria, literalmente. Por quê? Por causa da temperatura. Porque enfrentar a França, que está voando, que é considerada, segundo o Killy, a principal seleção para a Copa, junto com a Espanha ali, de peito aberto, o Brasil não vai. Eu olhei na casa de aposta aqui agora, a Espanha é a favorita mesmo. Não sei por qual motivo vem a Inglaterra em segundo e a França em terceiro, depois Brasil e Argentina. Então, mas no atual momento, Berna, eu acho que o Brasil se meteu na fria, o Ancelotti, né? Porque vai ter que montar um time que está meio aos cacos por enquanto. Nesse momento, o time do Brasil, principalmente do meio campo para trás, tá bem complicado ali. A França tem seus problemas também. É o que a gente falava ontem, né, Kaká? Muita gente, principalmente essa turma que vem da Europa aí, tá em final de temporada. O pessoal tá no bagaço, cara. O pessoal chega no bagaço, né? O Cristiano Ronaldo, Copa aqui do Brasil, ele só veio porque era a Copa do Mundo. Tava estouradaço. Diego Costa, da Espanha, não tinha a menor condição. Então, o potencial da seleção passa muito pelo estado físico dos jogadores. Então, me preocupa o excesso de lesões às portas da Copa do Mundo dos jogadores da seleção brasileira. São vários lesionados. E o caso do Estevão me parece ser o mais complicado. Ele não joga. E não tem informação, né? Não tem informação, não tem nada. Tinha um problema pessoal que veio pro Brasil. Depois um problema muscular e ele segue não jogando. Exatamente. Preocupa mesmo. E o que preocupa mais, eu acho que o Ancelotti deve ter a informação correta, né? Claro. Mas a gente não tem, né? O que acontece com o Estevão? Eu acho que é um caso importante, porque o Estevão é um titular absoluto da seleção brasileira. Estevão, ali o ataque, né? Seria formado por Estevão, Rafinha, Vinícius Júnior e mais um. E um centroavante. João Pedro, Matheus Cunha. Sem o Estevão, fica difícil até observar como o Brasil pode se sair contra a França. A França tem quem de lateral esquerdo? O Hernandes, Os dois foram irmãos, convocados, né? Os Lucas e o os dois foram convocados. Pô, são jogadores... O Theo Hernandes já teve o melhor momento, o Lucas também. Mas são jogadores de qualidade ali na lateral esquerda, né?
Então, seria muito importante observar o Estevão numa circunstância dessa, porque é um jogador ainda muito jovem. Então, o que acontece com o Estevão? Mas eu acho que o Estevão, toda semana, ele se prova enfrentando os melhores laterais da Premier League. Eu acho que o Estevão já está ali tranquilo. Mas Está muito tempo sem jogar, não sei, cara, também. Me preocupa. Eu acho que preocupa. Pelo menos uns 2 meses eu acho que ele não joga. E traduzindo, né, para quem está assistindo, né, se preocupar com uma coisa não quer dizer que vai dar tudo errado, nada disso, né? Mas é aquilo que a gente está falando, nós estamos há 2 meses da Copa e precisa ter, né? Realmente voltar ao 2 meses da Copa. Ele entrou contra o Everton. No dia 20, no último jogo. Perdeu de 3-0. Ele voltou contra o Everton, vai. Quer dizer, já tinha voltado, mas a jogar mesmo. Jogando, mas assim, no banco de reservas, né? Agora... É preocupante essa situação. Eu vou provocar vocês de novo aqui com relação ao trabalho do Ancelotti. Quer ver? A gente tem uma tela que mostra os 8 jogos desde que o Ancelotti assumiu a seleção brasileira. E aí são jogos oficiais das eliminatórias sul-americanas e são amistosos que o Brasil já jogou. 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 58,3%. Então, ele estreou contra o Equador, empate por 0-0. Aí o Brasil venceu o Paraguai por 1-0 nas eliminatórias, venceu o Chile por 3-0 e perdeu para a Bolívia, na altitude, 1-0. Então, foi a única derrota do Ancelotti durante as eliminatórias. Em amistosos, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-0, perdeu para o Japão por 3-2, venceu o Senegal por 2-0 e empatou com a Tunísia por 1-1. A pergunta que não quer calar. Houve evolução no trabalho do Ancelotti nesses 8 jogos? Até comparando com o que o Dorival vinha fazendo, com o que o Diniz tentou fazer. Vocês viram alguma evolução na seleção? Evolução? Eu não vejo muita, não. Comparado aos outros treinadores, a Ramon Menezes, Não, Ramon esquece, Ramon foi piada. Mas ele começou as eliminatórias, né? Mas sim. Mas era o inteiro, né? Mas ele começou as eliminatórias, mas comparando, eu acho que houve uma melhora leve. O Ramon foi o único cara que, num prazo de 1 mês, afundou a seleção principal e a Olímpica. Ele entrou para a história, para os anais do futebol brasileiro. Não era demitido nunca, né? Tá tempo fazendo bobagem. Vamos pensar juntos aqui. Vocês sentiram alguma evolução no desempenho da nossa seleção? O melhor jogo do Brasil sob o comando do Ancelotti foi contra o Senegal. O Brasil jogou muita bola. Mas depois jogou contra a Tunísia e empatou, né? Então... E foi um jogo... Contra a Coreia, o Brasil jogou muito bem. Mas perdeu do Japão. Aí depois perde para o Japão. Então, um time ainda sendo montado. É difícil a gente falar numa regularidade nesse momento diante dos próprios desempenhos, né, nessas partidas. Eu acho que ele quis fazer muito teste também, né, Kaká? Ele quis testar muitos jogadores ali. E estava certo. O problema é que vamos dizer que o organograma dele era vou testar. Quando chegar a França e Croácia, eu vou com o time ideal. Aí machucou todo mundo. Tem isso. Porque ele falou em várias entrevistas, né? Quando chegar lá na penúltima convocação, aí a gente já vai ter 17, 18 jogadores que vocês já sabem. Que o Ayrton do Paraná, ele está preocupado com a questão do goleiro. A gente já falou sobre isso essa semana e agora resta saber quem vai ser o titular sem o Alisson. Porque ele pode fazer o teste que ele quiser. Agora ele vai ter que chegar uma hora e vai dizer, esse cara vai substituir o Alisson, caso o Alisson não esteja pronto para jogar a Copa. Eu acho que é o Ederson. Eu também. O Ederson está num alto... Ele vem jogando, né? Óbvio que a gente pode comparar aí a saída dele do Manchester City para a chegada dele na Turquia. Ele teve essa mudança? Acho que não cai tanto o nível. Óbvio que aquilo que a gente estava falando do Estevão agora há pouco. Todo dia e todo final de semana ele enfrentava times da Premier League, jogava Champions League. Mas o Ederson é um goleiro que se mantém nesse alto nível há uma década, pelo menos, né? Mas eu acho que vai ser uma questão de treinamento também, de observar se ele está realmente bem, né? Eu acho que esse raciocínio é o raciocínio mais, digamos que, normal, óbvio. O Ederson tem que ser o titular sem o Alisson, porque ele é o mais experiente, já passou por uma Copa do Mundo, jogou no City, disputou grandes coisas. O Bento, a gente já falou aqui, teve uma final de Libertadores, mas está há muito tempo na Arábia Saudita.
é um outro nível de competição e tudo. O Hugo Souza tem a questão dos pés, né, que ele não tem muita habilidade ali. O Brasil certamente vai ser pressionado em alguns momentos e eu acho que o Hugo não tem condição, enquanto ele não melhorar esse quesito dele, né, que é o jogo com os pés, a saída de bola, porque embaixo do gol ele é muito bom. E aí é o Ederson, mas também, quem sabe exatamente a condição do Ederson hoje? Eu acho que vai ser nos treinamentos que vai ter a observação para ver se ele tem a condição. Se ele tiver numa condição normal, ele assume e eu acho que não vai ter muito problema. Mas se ele não tiver tão bem, aí estamos fritos. A gente tem que dar um crédito para o Ancelotti pela capacidade dele como o maior treinador hoje, acho que no mundo, pelo menos pelas conquistas nos 5 grandes ligas da Europa, né, em clubes. O problema do Ancelotti é que ele não conhece bem a cultura brasileira, apesar de conhecer jogadores brasileiros, ter trabalhado com eles, a gente falou aqui, mas ele está aos poucos se adaptando, por isso que ele procura viajar, até para Mirassol ele foi, né? Pagou o mico de não ver o Neymar lá, ficou no vazio, mas ele está procurando conversar com as pessoas, entender a cultura, comer pastel, como diz o Killing, né? Comer pipoca ali na esquina. Aos pouquinhos ele vai entendendo por que o brasileiro é tão apaixonado por futebol e por que ao longo da história o Brasil formou tantos grandes jogadores. E a outra notícia é que, em geral, em Copa do Mundo, a seleção vai explodir durante o evento. Não adianta cobrar muito dele antes. Durante a Copa que as coisas podem acontecer. Então, acho que esse é um ponto positivo, que a gente tem que acreditar. Porque também vamos combinar, hein? Se a gente não acreditar no Ancelotti, não vamos acreditar em quem? Em quem? Demorou, mas ele chegou, né? Porque a novela com ele demorou. A gente e aí é o seguinte, começa a Copa, primeiro desafio, terminar vivo a fase de grupos. Não é isso? De preferência em primeiro lugar. O Brasil vai enfrentar. O problema é que na fase seguinte... Marrocos... Escócia e Haiti. Haiti e Escócia. Na fase seguinte, se o Brasil for primeiro, já tem uma carne de pescoço. Na fase de 1,32 avos. Que seria? É Japão ou Holanda. O Brasil perdeu pro Japão aí recentemente. O Japão foi eliminado pela Croácia, que tirou o Brasil na última Copa do Mundo nos pênaltis, nas oitavas de final. Mas também se você escolher adversário, você não chega nem no segundo jogo. Não tem que... Não estou falando de escolher adversário. Se for primeiro, falei. Se for o primeiro, ele vai pegar o segundo desse grupo. Vai ser Japão ou Holanda, um dos dois. Então já tem ali... É uma pegadinha essa Copa do Mundo com 48 seleções. Não é algo tão simples assim, porque tem questão de terceiros colocados ali, que vão se classificar por índice técnico e tal, não é uma coisa tão previsível. Mas o Brasil deu azar, para mim, no emparcelamento. Pegar Japão e Holanda logo de saída, cara, já é complicado. Não é algo muito fácil. E você falando das terceiras colocadas, né, Berna? A gente lembra, né, agora nas eliminatórias na quinta-feira, tem Itália por vir, tem Ucrânia, tem Turquia, são seleções totalmente plausíveis que, se entrarem na Copa, podem ocupar a terceira colocação de grupos e chegar fazendo estrago nesse 1,32 avos também. Aliás, estava vendo em algum lugar que vai ter um amistoso de Portugal. Portugal é aqui em Cuba? Acho que é Portugal. Não sei contra quem Portugal vai jogar. Só que é o seguinte, o jogo de Portugal vai ser na hora que estiverem mudando o fuso horário para o horário de verão em Portugal. Então o jogo não existe hora para acontecer o jogo, porque entrou no vácuo, entrou no vazio. Torcedor português contra o México. México e depois Estados Unidos. Isso, contra o México. Só que vai ser na hora que estiver trocando o negócio do horário de verão na Europa. Na Europa. E aí o torcedor português não sabe que horas que vai acontecer, porque entrou num buraco, num vazio, enfim.